Boa noite para todos. Está começando o programa Militão e Militão aqui pela rede CNT Tropical. Hoje nós vamos falar sobre o Hospital Universitário de Londrina. Está aqui conosco a superintendente do Hospital, Beth Urso, né? E que inclusive está encerrando seu mandato. E fez um excelente trabalho à frente lá, quebrando diversos paradigmas, né? Até porque ela foi a primeira enfermeira a ser superintendente do HU. Como vai, Beth? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Muito obrigada pela gentileza de nos convidar. É sempre um prazer estar aqui com você. Em 4 anos, o que foi possível fazer no HU nesse período? Bom, nós temos que entender que o país como um todo e o estado do Paraná viveu nesses 4 anos uma crise ética, financeira, política. E é claro que um órgão público ele acaba recebendo impactos dessa crise toda que nós vivemos, né? Também temos a percepção que fazer saúde no país, nessa condição de financiamento, muitas vezes limitada, é uma estratégia ou um desafio muito grande. Mas nós temos a avaliação de que bastante foi possível fazer, né? O hospital é um hospital já antigo, né? Ele tem 47 anos como hospital universitário, mas ele ocupa uma estrutura física do final da década de 50. A estrutura física estava bastante deteriorada, então nesses 4 anos foi possível elencar algumas áreas que tinham grande déficit de estrutura física, e essa estrutura física chegava a impedir os atendimentos. Para você ter uma ideia, por exemplo, nós rezávamos para não chover. Porque chovia e nós tínhamos goteira praticamente em 100% das áreas do primeiro pavimento, né? Então foi possível, por exemplo, trocar o telhado, reformar as 2 unidades de terapia intensiva, reformar a unidade masculina, que é a nossa maior unidade. Também foi possível fazer, estamos finalizando agora, a reforma da lavanderia, foi possível fazer alguma reforma na nutrição, além de processos de trabalho que foram realizados, voltados tanto à saúde do trabalhador, quanto também voltados ao próprio paciente. Por exemplo, nós começamos a utilizar um prontuário eletrônico que nós não tínhamos na unidade. Então, em que pese todo o contexto do país, o HU cresceu nesses 4 anos. Qual que é a dimensão do atendimento do HU? Muita gente já não enxerga, né, como o HU é importante aqui em relação ao serviço da região. Veja, nós somos o maior hospital público terciário do interior do estado. Algumas das nossas especialidades só estão disponíveis aqui conosco no HU e em Curitiba. E na nossa região nós atendemos em quase todas as especialidades médicas, não somente Londrina, mas a Macro-Norte região, que contempla 5 regionais de saúde. Então, algumas de nossas especialidades a gente chega a atender 6 milhões de pessoas. Então, por exemplo... Impressionante. É um volume gigantesco. Então, por exemplo, a gestação de alto risco. Nós fazemos 90% do pré-natal de risco do município e região e 65% dos partos de risco. O centro de tratamento de queimados, funcionante hoje somente integralmente no estado, somente o nosso, e o Hospital Evangélico em Curitiba. Mas nós temos a única UTI exclusiva para queimados do estado. E assim, entre outras. Então hoje, se você fosse, por exemplo, vamos imaginar que por algum motivo o HU deixasse de existir. O impacto disso em todo o atendimento da Macro-Norte região seria caótico. Impressionante, né? Quais os problemas, Beth, a serem enfrentados a partir de agora pelo HU? Bom, o nosso grande e maior problema hoje, eu diria que talvez tenhamos 2 grandes problemas. Um problema está ligado à força de trabalho, à mão de obra, né? Nós temos praticamente 22% do nosso quadro de servidores está vacante. As pessoas que se aposentaram nos últimos 4 anos, aposentaram ou pediram exoneração ou infelizmente chegaram a falecer, não foram substituídas nesses 4 anos. Então hoje nós temos quase 500 vagas em aberto, de todas as naturezas.
médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, motorista, cozinheiro que cozinha a comida do paciente. Então esse é um grande desafio. Nós temos muitas esperanças que com a mudança no governo do estado, a governadora tem se mostrado mais acessível para discutir esta necessidade. Esse é um grande desafio. O HU, para não fechar, vem fazendo contratação de serviços de terceiros, o que mina a nossa capacidade financeira. Que nos leva ao segundo grande problema, né, que é o financiamento do hospital. Nós precisamos urgentemente rever o nosso contrato com o gestor municipal e melhorar o valor recebido. Entendi. Tem boa notícia em andamento lá no HU? Sempre. Conta pra gente. Nós temos a maternidade, né? Nossa maternidade, como eu disse para você, ela faz 65% dos partos de risco da região, mas ela está numa área muito improvisada desde 2007, que ela foi desalojada para a construção do Centro de Tratamento de Queimados. E em 2014, a Secretaria de Saúde do Estado liberou o recurso, nós estamos construindo e até novembro será inaugurada uma nova maternidade. Nós dobramos o número de leitos para atendimento, tanto da mãe quanto do recém-nascido. Que bom. E amanhã à tarde, a governadora estará no HU para fazer o lançamento da pedra fundamental da reforma e ampliação do nosso pronto-socorro. É uma obra de quase 5.000 metros quadrados, também dobra o número de leitos e nós temos a perspectiva que daqui 24 meses teremos um pronto-socorro mais seguro, mais confortável para os pacientes. Olha, interessante, já está um minutinho. Como é que a sociedade, Elbete, pode colaborar com o HU e quais são as perspectivas futuras para o hospital? A sociedade muitas vezes enxerga o HU como uma responsabilidade do Estado, e ele é uma responsabilidade do Estado. Mas eu acredito que nós deveríamos nos espelhar, por exemplo, nos exemplos que temos em outros hospitais, ou mesmo fora do país, onde a comunidade ela é um grande contribuidor e um grande apoiador, principalmente naquelas questões mais ligadas a acolhimento, ligadas ao atendimento mais humanizado do paciente. Isso melhorou bastante nos últimos anos, nós nos aproximamos da sociedade civil organizada e nós temos recebido muito apoio, mas isso sempre pode ser melhorado. Nós temos grandes expectativas de que a comunidade abrace o HU, porque o HU é dela. Betiush, já acabou. Já foi, mas a Beth ainda tem muita informação para falar para a gente. Muito obrigado, parabéns pela sua gestão à frente do HU, né? Um grande abraço. Muito obrigada, eu que agradeço. Ok, já voltamos com o programa Militão e Militão. Eu quero é mais. Mais banda larga. Mais conectividade. Mais falar à vontade. Mais chip grátis. Eu quero Box Promo mais Sercontel. Banda larga 10 mega mais plano mais para você falar à vontade com operadoras locais fixas. Mais Wi-Fi grátis só R$ 99,90. Grátis um chip plano livre com R$ 18 de crédito. Quer mais? Então vem para o Box Promo mais da Sercontel. Soluções completas. Husker, a batata deliciosamente crocante. O Ateliê de Delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família.
O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre atento na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Husker, a batata deliciosamente crocante. Muito bem, estamos de volta com o programa Militão e Militão. Aqui conosco está o deputado estadual Tercílio Turini e vamos conversar um pouco sobre a duplicação da rodovia do Café, né? E que houve uma notícia ruim, né, nos últimos dias, e o Tercílio vai nos explicar que notícia é essa. Antes de mais nada, boa noite, senhor deputado, como vai? Tudo bem? Tudo, boa noite Marcelo, boa noite a todos, é sempre uma satisfação voltar aqui ao seu programa. A rodovia do Café está sendo, essa parte que é pista simples está sendo duplicada, mas qual que é a notícia ruim então? Olha, a rodovia do Café é a BR-376 e nesse trecho que liga Apucarana até Ponta Grossa é um trecho de quase 250 quilômetros. E esse trecho, ele está dentro das obrigações da concessionária, ou seja, do Rodonorte, que até o ano de 2021, quando se encerra essa concessão, ela teria que duplicar totalmente esse trecho. Na verdade, é um trecho de 245 quilômetros, um trecho longo. E, infelizmente, esse trecho todo ele já deveria ter sido duplicado. É verdade. Mas lá atrás, no governo Lerner, no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, 2002, o Lerner acabou fazendo alguns aditivos, acabou retirando a obrigação de alguns trechos de concessões, e os trechos que sobraram, ele acabou jogando para o final dos contratos. No caso da 376, todo esse longo trecho, ele acabou ficando para o final dos últimos 5 anos do contrato. Mas nós continuamos pagando, e estamos pagando há 20 anos, os pedágios caríssimos, para você ter essa rodovia até 2021 totalmente duplicada. Mas surgiu um boato há cerca de 2 meses atrás, de que cerca de 70 quilômetros desses 245 poderiam não serem duplicados. 70 quilômetros? 70 quilômetros. Essa era a informação da época. Eu cheguei a fazer um pronunciamento na Assembleia, dizendo que isso era um absurdo, que a gente não poderia aceitar isso, já que isso está no contrato, que a gente vem pagando e pagando caro. O que eu fiz? Um pedido de informações para o DR. E o DR nos respondeu recentemente, dizendo que não é 70 quilômetros. São 90 quilômetros que não serão duplicados, continuarão em pista simples. E nós fizemos várias solicitações. E o argumento deles é que, como esse é um contrato antigo, que foi feito em outros moldes, que eles tiveram que fazer algumas alterações, principalmente na duplicação em frente, o Imbaú, cidade de Imbaú e Ortigueira, e que não teria recurso suficiente. Esse é o argumento da concessionária, para fazer a obra toda. Gente, não dá para aceitar um argumento desse. Um argumento de que você deixaria de fazer 90 quilômetros de duplicação numa rodovia importante como essa. É a rodovia talvez mais importante do Paraná. É verdade. Que ela liga todo o norte do Paraná, vem até gente do Mato Grosso, e com Curitiba, com a região metropolitana, com o Porto, com as outras regiões do sul do país, e que essa é uma rodovia perigosa, e que todo dia tem acidentes, muita gente morre na rodovia. Então, além de você resolver a questão da segurança na rodovia, você está dando condições para se transportar aí
a safra, os grãos, os produtos. E agora o pessoal vem com a conversa de que realmente 90 quilômetros não serão duplicados. Nós estamos comunicando o Ministério Público, Entendi. nós estamos comunicando todos os prefeitos que têm interesse, que a população usa e que o setor econômico usa. Estamos comunicando as cooperativas, a FIEP, enfim, estamos fazendo uma ampla divulgação a respeito desse assunto, porque nós vamos ter que nos mobilizar e vamos chamar o governo do estado para cobrar e o Ministério Público para cobrar, se for o caso tem que fazer auditoria, que nós não aceitamos. Já que nós estamos pagando e pagando caro, nós queremos que em 2021, quando se encerra esse contrato, daqui 3 anos e meio, e nós queremos que realmente essa rodovia esteja totalmente duplicada. Porque além do prejuízo que nós vamos ter se essa rodovia não estiver duplicada, que nós vamos ter que pagar mais, se esse trecho, Marcelo, tivesse tudo duplicado até 2021, numa nova concessão, esse trecho de Ponta Grossa até Apucarana, você podia licitar o chamado pedágio de manutenção. Entendi. Aquele pedágio que você não tem mais obra de duplicação. Então esse pedágio que você paga hoje, quase R$11, ele cai. Ele cairia seguramente talvez por 1/3, para R$3, R$3,50, e que aí seria um pedágio justo para a população. Não somos contra, mas não podemos realmente ficar aí apenas indignado. Nós temos que nos mobilizar para que a gente reverta essa situação. Que coisa, né? Bom, já faltando só 2 minutinhos, vamos falar um pouco do quadro político, né, que se desenha para a eleição. Como é que você e o PPS estão vendo as eleições que se aproximam? Olha, Marcelo, o quadro nacional é uma confusão. Nós estamos vivendo talvez a pior crise política da história do país. É uma crise ética, né, com denúncia de corrupção todo dia, deputados, senadores sendo denunciados no Supremo ou sendo em outras instâncias. Então hoje existe aí uma indignação, até uma revolta enorme da população com todo o quadro político que nós estamos vivendo. E os candidatos, os pré-candidatos que nós temos a nível nacional, nenhum deles realmente a população está enxergando como seria aquele candidato que poderia resolver os problemas. Então, a nível nacional, você tem um quadro muito confuso nesse momento, faltando um pouco mais de 4 meses para as eleições, que é dia 7 de outubro. A nível de Estado, nós temos um quadro mais definido. Nós temos várias candidaturas, sendo que as pré-candidaturas mais fortes é da governadora Dacila Borghetti, do deputado Ratinho e do ex-senador Osmar Dias. Essas candidaturas são candidaturas que vão seguramente se polarizar. O PPS queria ter uma candidatura própria. Ensaiamos inclusive o prefeito de Guarapuava, o César Silvestre Filho, mas ele é prefeito e ele acabou não saindo do mandato e hoje nós não temos candidato próprio. Nós vamos aguardar o quadro político e vamos analisar até julho e lá nós deveremos optar por uma dessas 3 candidaturas. Mas nós temos uma chapa muito bem feita e com nomes importantes para deputados estaduais e temos também vários candidatos a deputados federais e nós vamos participar intensamente do pleito. Obrigado, deputado. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Ok, vamos embora. Boa noite para todos.